Existe uma situação que o pai de uma pessoa morreu, essa pessoa recebe a ligação e vai até o hospital. Chegando lá, tinham vários conhecidos. E quando essa pessoa chega para cumprimentar todos que estavam ali, ela primeiramente se dirigiu ao seu cunhado, estendeu a mão para ele, ele simplesmente fechou a mão numa expressão de agressividade e quis agredir aquela pessoa que foi ali para ver o pai morto no hospital. E aí, essa pessoa perguntou para a sua irmã: por que o seu marido está agindo daquela forma? E a irmã disse: não sei por quê. Essa pessoa proclamava diante da família a maledicência, a calúnia, a difamação. E aí, naturalmente, os familiares foram tomando ódio do irmão dela. Mas quando os dois se encontravam, o que acontecia? A irmã o tratava como se nada estivesse acontecendo. Continuava sorrindo, continuava brincando, continuava demonstrando ali um relacionamento natural. Mas ela foi semeando a discórdia dentro do seio da própria família e fez com que isso fosse se estendendo ao grupo de amigos que ela tinha e que era comum ao próprio irmão. O tempo foi passando e essas pessoas que eram comuns a esses dois irmãos simplesmente não quis mais atendê-lo. E quando ele chegou lá no hospital, todas aquelas pessoas que estavam lá fingiram não conhecê-lo. Foram frias, não deram a menor atenção em um momento de tamanha complexidade como aquele, ou seja, o pai daquele rapaz estava morto. E aí, quando houve aquela situação do cunhado querer agredi-lo quando ele chegou para cumprimentar, ele não entendeu o que estava acontecendo. Aí o irmão se dirigiu até a antessala e perguntou para a irmã: o que está acontecendo que o seu marido me tratou dessa forma? E a irmã, de uma maneira muito simplória, falou: olha, eu não sei. E ainda estava chorando. Então, veja como essas coisas são complexas e extremamente difíceis de identificar. O tempo foi passando e ele mostrou o que de fato estava acontecendo. Agora, se este irmão que sofreu essa injúria do cunhado não tivesse um mínimo de espiritualidade, ali teria acontecido algo talvez um pouco mais grave. Ele teria acatado a provocação do cunhado e talvez ali tivesse tido até uma briga, alguma coisa mais séria, o que seria extremamente infeliz diante a situação que se apresentava no momento. Ou seja, nós tínhamos ali uma pessoa que tinha acabado de falecer. Então veja os extremos que chega determinadas situações onde uma pessoa se utiliza da vingança, mas não calcula as consequências, porque ela é movida de um ódio que cega, e uma pessoa cega realmente não sabe o que faz. E a vida vai nos ensinando, acerca dessas pessoas. Agora, o que cabe aí no caso do irmão é de fato perdoar a irmã. Não significa dizer que ele tem que ser complacente com aquilo ou mesmo querer voltar a ter um convívio natural, porque isso dificilmente vai voltar a acontecer.
essa pessoa perdeu uma das coisas mais importantes do ser humano aqui na Terra, que é a credibilidade. E uma vez que a gente perde a credibilidade, nós não conseguimos mais ultrapassar determinados obstáculos. E isso terá consequências, né? E para aqueles que acreditam que quando morre a vida acaba, tudo bem. Mas para aqueles que sabem que não é assim que funciona e que essa lei de ação e reação, causa e efeito, ela continua valendo mesmo depois da nossa partida desse plano, então há de se lamentar que ainda pessoas se inspirem por coisas tão tristes. Esse tipo de ação não traz prejuízos graves apenas à pessoa que praticou a vingança, nem tampouco àquele que foi vítima dela, mas principalmente para o próprio seio familiar daquela pessoa que se deixou inspirar por esse sentimento maligno. Ela esquece que aquilo não vai ficar só ao entorno dela, a própria família vai sofrer com isso. É só começar a olhar as situações que vão acontecendo ali no cotidiano para ver que muitas dessas coisas negativas que passam a acontecer é fruto exatamente desse tipo de comportamento. Mas que, no momento em que a pessoa está dotada desse sentimento de ódio, ela não avalia isso. Ela simplesmente tem um foco, que é destruir aquela pessoa na qual ela tem inveja muitas vezes. Esse é o propósito dela. E isso se dá de uma maneira corriqueira, muito mais do que nós imaginamos. Basta que você esteja se sobressaindo nos seus planejamentos de vida, basta que você esteja avançando materialmente, espiritualmente. Quando você sai para o campo de batalha para vencer a vida, certamente você encontrará grandes desafios. Desafios naturais, faz parte deste processo de desenvolvimento humano, mas também pessoas que cruzarão na sua vida porque não se sentem felizes com a sua vitória. E são essas que muitas vezes se mostram como boas samaritanas, se mostram pessoas extremamente caridosas, voluntárias, longe de qualquer suspeita. E quando eventualmente deflagradas na mentira, elas tentam se defender. E como elas fazem isso? Acusando, tentando encontrar em você alguma falha, para que através da sua falha, do seu erro, do seu vacilo, elas possam se sentir mais fortalecidas e aí continuar no seu intento maligno de difamar as pessoas, de denegrir a imagem delas, de diminuir a moral. Enfim, nós temos realmente que prestar muita atenção no mundo que nós estamos vivendo. E pessoas que se mostram muito espiritualizadas, também temos que tomar cuidado, porque se essas pessoas são dotadas de um poder, nós vamos conhecer de fato quem elas são. Como diz o ditado, você quer conhecer alguém, dê poder a ela. Então, a pessoa que já está preocupada em desenvolver a sua espiritualidade, em compreender como é que funciona os mecanismos evolutivos da Terra, de compreender o que o desenvolvimento do amor no seu coração pode fazer para que ela desenvolva todas as suas capacidades e aproxime dela situações que possibilitem com que a verdadeira prosperidade possa contemplar a sua vida, ela de fato não vai se permitir caminhar com um sentimento tão negativo como esse.
ela vai compreender que isso está aproximando ela do astral inferior. E quando ela se der conta de que está entrando numa armadilha onde ela própria está sendo a causadora e tiver principalmente consciência das consequências desses atos, certamente ela vai renunciar a essa relação. Ela vai compreender que isso vai dificultar muito a sua vida. Isso vai fazer com que as pessoas que estejam ao seu lado e que muitas vezes são as pessoas que elas mais amam, vão também dividir parte desta conta. É assim que funciona. Quando nós praticamos uma maldade a alguém, a nossa família sofre. E por incrível que pareça, às vezes os nossos familiares nem desconfiam que nós carregamos dentro de nós esse sentimento da vingança. As coisas dentro de casa parecem não fluir. Os problemas começam a surgir um atrás do outro. As brigas, as desavenças, as energias negativas que nós vamos percebendo dentro do lar, os filhos mais pequenos que começam a sofrer com determinados distúrbios orgânicos, mentais e de natureza espiritual, podem ter uma relação direta com esta nossa ação voltada ao sentimento da vingança. Esse nosso casamento que a gente faz com elementos tão inferiores e tão primitivos são muitas vezes os causadores das maiores desgraças que acontecem dentro da nossa própria casa. E como nós não queremos admitir isso, porque teríamos também que romper com o nosso orgulho e abrir mão para o amor, nós acreditamos que ao continuar com essa força de um sentimento tão negativo, nós vamos vencer aqui na Terra. Nós podemos sim prejudicar o nosso semelhante e no primeiro momento nos sentirmos felizes, que na verdade seria uma felicidade funesta. Porque quando passarmos a entender que a verdadeira força não está na vingança, a verdadeira força do homem está no amor, está no perdão e está na caridade. Aí essa pessoa vai se sentir verdadeiramente forte para enfrentar todas as suas dificuldades. Então, meus amigos, fica o convite para nós desenvolvermos o sentimento do amor como a maior força motriz do ser humano aqui na Terra. É esse tipo de sentimento que vai fazer com que a gente esteja protegido de situações como essas a quais nós relatamos aqui nessa nossa conversa. E esse tipo de sentimento é que vai aproximar as coisas boas da nossa vida. Por mais que tenhamos habilidades, conhecimentos intelectuais, capacidades extraordinárias, isso não garante o nosso sucesso aqui. Agora, se nós desenvolvermos o amor e formos trabalhando com ele nas situações mais difíceis que nos chegam para provar as nossas capacidades, estejamos certos que nós sairemos vencedores daqui. E iremos contemplar a nossa vitória com o nosso esforço pessoal, com a nossa renúncia e com a nossa disciplina. Obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.